Olá, está começando mais uma edição do Burke Nocaute, o seu programa agora semanal de notícias. E você aí que fica nos vídeos do YouTube aí, do Burke, comentando, cadê o Nocaute, cadê o Nocaute? Todas as sextas-feiras, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Esse programa agora é semanal, porque eu ganhei um quadro solo no Instagram e também no YouTube, que é o Burke News. São umas notinhas mais curtas, né? Umas rapidinhas, podemos dizer assim? Notícias mais rapidinhas, só a informação, são tipo alguns plantões. E daí no final de semana, que na sexta, quando a gente ativa o nosso modo Fábio Assunção, eu e Pedro Henrique estamos aqui para comentar os principais acontecimentos do dia. Isso. Do dia não, da semana. Sexta-feira era o dia que a gente dava o nó aqui no serviço, daí eles resolveram colocar todo o programa na sexta. Creio que por querer. Isso é para evitar oftalmos fora de data, oftalmos durante a semana. Exato. E no horário comercial. Achei injusto. Achei injusto também, mas o fato é que essa semana aconteceu muita coisa importante, uma semana muito movimentada mesmo. Tivemos eleições argentinas, tivemos MP da Liberdade Econômica e também tivemos a lei de abuso à autoridade. E Daniel Alves no bid. Daniel Alves no bid também, e o Balotelli não veio para a tristeza da nação rubro-negra. Isso. Mas enfim, Pedro, vamos começar falando sobre eleições argentinas então, porque o Maurício Macri lá nas prévias, lá na Argentina, as eleições funcionam um pouco diferente daqui, né? Lá, além deles votarem no papel, né, eles têm umas prévias, que é tipo uma simulação das eleições, certo? Sim, sim. E o Macri ficou muito atrás aí da chapa da Cristina Kirchner, né? Na verdade a Cristina Kirchner é vice nessa chapa, do Alberto Fernandes, que tem lá um filho trans, e a esquerda adora ele por conta disso. O Bolsonaro tem um filho trans também, que é o Carlos Bolsonaro, todo mundo sabe disso, ele que é a Tammy Gretchen. Vai dar merda isso aí, você sabe, né? É brincadeira. Depois você lê os comentários. É brincadeira. Mas, e também tem alguns que são acusados de outras coisas aí, mas enfim. As eleições argentinas, Pra quem não Maurício entender, tá Macri... falando do Flávio Bolsonaro. Tô falando do Flávio. Exato. Mas o Maurício ficou aí muito atrás, né? O Maurício Macri ficou bem atrás aí do Alberto Fernandes. E isso configurou aí uma tragédia na moeda argentina, no dólar, na moeda brasileira. A gente viu despencar a situação lá da Argentina mesmo. E nessa semana, digamos assim, pode ter sido uma tentativa desesperada do nosso querido Maurício Macri, ele anunciou algumas medidas que eu falei hoje lá no Burke News, você pode dar uma olhada. Que assim, as medidas são, eu vou ler aqui, eu não vou dar minha opinião, quem tá aqui para dar opinião é o nosso querido Pedro, né? Algumas das medidas, Pedro: aumento do salário mínimo, congelamento do preço da gasolina por 90 dias e um bônus de até 2 mil pesos extras aos trabalhadores, que será dado agora em setembro e outubro. Então assim, a gente vê um liberal, né, pelo menos um político que se vendeu como liberal, teve uma gestão muito estatizante e agora está perdendo as eleições, mais medidas estatizantes. Na verdade, a ideia de Macri ser liberal foi uma retórica apenas, porque ele precisava... E veja, o que eu vou falar aqui agora não é para quem acompanha o mundo político e geopolítico, isso não é assunto para ninguém, mas para quem acompanha somente pela mídia, fica muito difícil, porque o Macri ele é basicamente o PSDB piorado. É isso que eu ia falar, seria um Macri um João Dória? Isso, é um PSDB piorado. O João Dória eu não sei, porque realmente eu conheço... O que o João Dória, a gente sabe do João Dória? A gente sabe do João Dória e que ele é um cara que saiu da mídia, que tem algumas opiniões assim desestatizantes, mas no Brasil, que é um país extremamente vinculado ao Estado, qualquer ato de desestatização ganha áreas gigantescas, quando na verdade não são esses áreas gigantescas. Então, se a gente chegar, por exemplo, nos Estados Unidos e falar que a gente vai privatizar a Petrobras, eles simplesmente vão virar para mim e daí? Falar assim, mas espera aí, vocês têm uma empresa petrolífera do Estado? Então, assim, pra gente é um ato enorme, pros americanos é uma obviedade. Então, assim, o nosso liberal, o pensamento liberal é diferente dos liberais que a gente tem basicamente como teoria de livros mesmo, que são liberais europeus, americanos. Então a gente tem que entender o liberal da América Latina. O liberal da América Latina é aquele cara que ele não tenta se apegar ao Estado. E esse tentar é tentar mesmo. Porque, por exemplo, o Macri, eu não duvido que ele tenha tido boa vontade de parar de se apegar ao Estado para fazer política. O problema é que na América Latina tudo é pensado através do Estado. Então o Macri ele simplesmente não conseguiu colocar suas ideias em prática. Quando a economia argentina começava a piorar, ele se afobava.
e utilizava dos mesmos band-aids em cima de câncer que a esquerda sempre utilizou. Aí que a esquerda vê um câncer e fala assim, vou colocar um band-aid aqui para ver se cura. E chegou nesse ponto que está hoje, a Argentina em recesso, o peso argentino cada vez mais abaixo, tentando acordos assim rápidos, né, de maneira acelerada, para ver se consegue pegar algum espólio exterior para cobrir o rombo da sua conta. É uma Argentina desesperada. O ato de Macri, ele pode ser entendido pelo jogo político, que para mim é o mais acertado. Ele está tentando angariar votos e a simpatia popular por atitudes totalmente populistas. Você pega o dinheiro do Estado e dá para o povo. Isso é atitude populista, justamente porque é o mesmo dinheiro que o Estado tirou, ora bolas, né? Então, assim, não é uma medida paliativa. Depois que acabar essas situações, vai voltar ao normal. É a mesma coisa da Dilma, da pedalada, é reemprestar o dinheiro público, ou seja, não tá achando a solução, você simplesmente está sanando os sintomas da doença. Então, é atitude desesperada, atitude essa sim populista, mas a gente tem uma Argentina que vem de Perón, né, que foi um populista mora aqui da América Latina, então já não é de se assustar tanto. O problema é que a Argentina cada vez mais se afunda, porque veja, Macri, que se vende como liberal e teve algumas atitudes, toma lá da cá de liberais, mas nada muito efetivo, provavelmente vai perder as eleições, e quem vai entrar no seu lugar é de fato um estatista, né? Ou seja, a doença que matou e está matando a Argentina durante já décadas vai ser aumentada, a dose de veneno vai ser dada com maior profusão. Ou seja, parece é o típico caso que não se explica na América Latina. Isso é uma coisa América Latina mesmo, que é que você gostar da ponta da faca, sabe? Você tá esmurrando a ponta da faca durante 200 anos, aí você pensa assim, talvez, se da próxima vez que eu esmurrar a faca, a ponta vai dobrar, né? Então, mais uma vez, a Argentina vai tentar o estatismo e mais uma vez a faca vai furar a mão e a ponta não vai dobrar. Mas você não acha que isso também é um reflexo, Pedro, da má administração do Macri? Porque eu estava conversando com vocês nessa semana, né? Que eu tenho uma visão um pouco da gestão. Sim. Você até falou, né, da classe média. A classe média que ganha eleições, ela não está muito preocupada com o rótulo do governo. Se ele é liberal, se ele é um governo mais conservador, se ele é mais estatizante, se ele tem o dinheiro, o poder de compra, tá conseguindo, os seus filhos estão estudando, se ele tá empregado, meio que pouco importa o resto pra classe média. Sim. Então eu vejo o povo argentino um pouco desesperado, né? Não falando que foi uma atitude inteligente do povo argentino, porque volta a um modelo que também não deu certo, mas aí eu acho que também a gente tem um pouco dos planos de poder que são apresentados, né? Eu não acompanhei a fundo as eleições argentinas, eu não sei se tinha uma terceira opção ali que se apresentava como uma mudança. Tinha um cara que era de extrema direita ali, louco de tudo. Mas não era opção. E realmente é um cara que não ganharia áreas de possibilidade de vitória. É muito mais do que a extrema direita que a gente considera aqui. É um cara que... A extrema direita aqui é pintada pela imprensa, né? Eu pelo menos não conheço um partido de extrema direita aqui no Brasil. Pois é. Não existe. Mais existe a direita. Olha o PSL voltando aí pro abuso do poder, da lei de abuso de autoridade. Meu Deus do céu, a nossa direita é uma piada, é brincadeira. Chamar a nossa direita de extrema direita talvez só seja extrema na burrice. E aqui a questão do plano de poder é isso mesmo, mas isso é uma coisa que há tempos a gente já sabe. Nós enfrentamos aqui, né? Eu lembro que nas eleições presidenciais, né, passadas, não essa de Jair Bolsonaro, eu me vi obrigado a votar em Aécio Neves. Não, mas veja, isso de fato... Por que a eleição do Bolsonaro, que o Bolsonaro ganhou para o governo, foi uma eleição histórica? E aqui, tirando qualquer comentário favorável ao governo, não é isso. É porque o modus operandi do povo mudou, né? Então você percebe que as pautas do governo Bolsonaro eram impopulares. Sim. Ninguém queria fazer uma reforma da Previdência. Ninguém queria fazer... cortar na própria raiz, né? Cortar em si mesmo. Né? Ninguém queria discutir novamente as questões do desarmamento, coisa do tipo que já estavam até batidos dentro da mídia mesmo e tudo mais. Ou seja, eram pautas impopulares perante o povo. Mas o povo escolheu impopular. Mas isso não acontece na Argentina.
né? Tanto que tem um texto muito bom que saiu pela Gazeta, que era o título do texto era "O que faltou para Macri foi ser Bolsonaro". E o texto basicamente falava assim: você tinha que conquistar o povo, mostrar a necessidade que o povo precisava de algumas coisas impopulares para que o país andasse. O Macri, ele não despertou a necessidade popular de reformas estruturais. Eu acho que essa é a grande vitória mesmo, de fato, do governo Bolsonaro, né? Isso. Aprovar uma reforma da Previdência com as pessoas indo às ruas pedir uma reforma da Previdência. Não, é inimaginável. Inimaginável mesmo. Tanto que eu falei isso pra todo mundo na época da situação, que a gente tinha que guardar esse momento, que é único na história da humanidade. Nunca você teve na história o povo sair na rua pra pedir pra cortar de salário, pra cortar tempo de trabalho seu. Não existe isso. Na história política de Grécia a Brasil, não existia isso. Isso foi a primeira vez na história. Então, isso é uma coisa a ser lembrado. E isso não acontece na Argentina, não replica. Então, de fato, o que ainda acontece na Argentina é o que aconteceu até Bolsonaro aqui, que foi pautas populistas. Era a discussão de comprar o voto através de mentiras mais doces, né? Então, assim, esse contava uma mentira. Eu vou fazer isso. Todo mundo sabia que era mentira. Todo mundo. Ele sabia que era mentira. Todo mundo sabia que era mentira. Mas é o que o povo quer. O povo quer ouvir aquilo. Vou investir em educação. Exato. Né? Saúde. E o PT do outro lado fazendo mentira. Então, assim, era a mentira pela mentira. Quem acredita, por exemplo, que a economia estatista que vai ganhar, o governo estatista que vai ganhar, vai corrigir o cancro econômico, não vai também, etc. Enfim, é a vitória da mentira. A de grande diferença de Macri é que ele se elegeu de fato. Na verdade, verdades têm que ser ditas. A pecha de liberal de Macri não foi bem assim, não, né? Ele se vendeu com uma terceira via. Eu lembro muito bem, né, que Macri ele se denominava de centro, né? O nosso famoso PSDB mesmo aqui de centro, porque havia uma direita meio radical lá, que eu esqueço o nome do cara lá, mas o cara é fascistão mesmo louco de tudo. Direita meio radical na Argentina era a direita do Riquelme, ela era violenta. E eu não sei exatamente o nome do partido lá, mas depois vocês pesquisam, vocês vão encontrar. E tinha a esquerda de Kirchner, que saiu totalmente rasgada, impopular, quase presa, né? Então ganhou a terceira via. Mas não era exatamente o liberal como a gente pensa. Senão a gente tá pensando liberal clássico, que Macri é um Paulo Guedes da vida, que Macri é um Ludwig von Mises. Não, Hayek. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos tirar isso da cabeça. Perfeito, então vamos falar. A gente aguarda, né, pra ver o que vai acontecer na Argentina. Vamos ver o que acontece com nossos amigos hermanos, que inclusive a chapa que tá vencendo já anunciou que vai rever aí o acordo com a União Europeia. Vamos aguardar, né? Mas vamos falar de coisa boa que aconteceu, porque aconteceu coisa boa essa semana aqui no Brasil, que foi a MP da Liberdade, Pedro. Eu queria que você falasse um pouquinho. O que é essa tal MP da Liberdade e por que ela foi tão importante ser aprovada? Bom, a MP da Liberdade, ela vai trazer... Na verdade, é a lei contra a lei. É aquilo que o Rothbard da escola austríaca chamava a lei anti-lei. O que é isso? É a lei que tira a mão do Estado de cima do povo. Então, é uma coisa, assim, inédita mesmo no Brasil. Se 5 anos atrás a gente falasse que ia passar uma MP dessa, a gente riria muito, porque era mexer nos direitos do trabalhador, de fato, aumentar os poderes do patrão, aumentar no sentido bom, ou seja, o Estado vai ter menos poder em cima do empreendedor. Então vai aumentar o poder do empreendedor na medida que diminui o poder do Estado. Então é nesse sentido de aumentar o poder. Não que o empreendedor vai virar um ditador do Brasil, nada disso. Tem que explicar muito bem aqui, porque senão daqui a pouco vai falar. A esquerda começa a berrar, né? Então, pois é. A esquerdista tá falando que vai ter que trabalhar agora 5 domingos pra folgar um. Não, nada a ver. Na verdade, isso é possibilidade. Hoje... Não, mas olha que interessante. No Brasil, tinha categorias que eram proibidas de trabalhar no domingo. Eu falei assim, ou isso tem alguma conluio com o Vaticano, né? Dia Santo, ou não tem explicação. Ou não tem explicação. O que o Estado tem que definir que a pessoa não tem que trabalhar no domingo? Em um país com milhões de desempregados, você proibir que uma pessoa trabalhe. Tem gente que quer trabalhar no domingo. Que precisa trabalhar, que não tem comida em casa. E o Estado tá lá colocando empecilho que não pode trabalhar no domingo. Então, assim...
É administração. Tem vários pontos, desde da criação de documentos não mais impressos, que são os pequenos, né? Documentos que não são mais impressos, vai ser tudo através de online, desde a carteira de trabalho até alguns documentos burocráticos hoje de abertura de empresa, até uma lei que chama... É uma lei de abuso de autoridade mesmo, que é quando um prefeito ou qualquer definição de poder executivo, ele cria uma lei que interfira diretamente no negócio ou numa empresa, fazendo com que aquela empresa venha à falência ou que diminua muito as suas vendas. Ou seria, basicamente, o que isso quer dizer é a quebra do monopólio. Hoje, e isso através da MP, se torna proibido. Hoje, então, um prefeito, por exemplo, do interior aí, que tem conluio com uma empresa qualquer, esse prefeito hoje pode criar uma lei que vai falir a outra empresa concorrente desse cara, dando proeminência pro amigo dele que tenha essa determinada outra empresa. Então, hoje, de fato, a gente se assemelha a um livre mercado. Mesmo com a reforma da Previdência, a gente não podia falar que a gente tinha um livre mercado, porque havia várias burocracias pequenas, e eu digo pequenas mesmo, que entravavam o jogo democrático da economia empresarial. E hoje, com a MP, a gente tem essa liberdade. Então, empresas, por exemplo, que demorariam, às vezes, 3 meses para serem abertas, hoje a medida é que em 40 dias até sejam abertas. Não é o ideal, mas já começamos a já tem muita coisa melhor. Reforma da Previdência, MP da Liberdade, vem aí agora a reforma tributária? Provavelmente depois a questão do pacote do Moro, né? São as reformas cabeças. Você tá muito fissurado nesse negócio do pacote do Moro, Pedro. Eu amo o pacote do Moro. Alguém tem que amar, né? Porque ninguém gosta mais dele. Do pacote do Moro? Ninguém quer votar, né? Pois é. É bom você ter falado isso, porque nem tudo são flores aqui no Brasil. Tempo pra votar o pacote. Vai começar a ficar entediado. Tempo pra votar o pacote do Moro, os nossos políticos não têm. Mas, pra votar em regime de urgência, a lei do abuso de autoridade, eles conseguiram votar, pois Pedro. Queria que você falasse um pouquinho disso. Não, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui. A lei, todo poder numa república tem que ser limitado. Não pode existir um poder supremo. Esse é o princípio básico da democracia. Não pesos e contrapesos, freios institucionais para que ninguém tenha poderes maiores. Perfeito? Esse é o princípio básico. Sem isso a gente não tem democracia, não tem república, não tem nada. Pois bem, dito isso, quando a gente fala de leis de abuso de autoridade, a semântica pode nos trair. Porque leis contra abuso de autoridade são bem-vindas. Sempre vão ser. Porque o abuso de autoridade significa que a democracia está desregulada. Todavia, o que acontece com essa lei é que essa lei vai dar proeminência ao bandido, dando a possibilidade do bandido processar o promotor ou o juiz que julgar ele a qualquer momento, por qualquer motivo. Isso é dar proeminência para o bandido. Hoje, quem julga é o juiz, porque quem tem a capacidade e quem ortoga esse poder a ele é a própria sociedade através do Estado. Pois bem, com essa lei, o plano vira de ponta cabeça, porque o que acontece? O juiz vai julgar e o réu vai ter a possibilidade de julgar o juiz, ou seja, criar um precalço jurídico para falar que aquele juiz o perseguiu, coisa do tipo e tudo mais. Aí você fala assim, Pedro, mas isso pode acontecer. Veja, a gente está falando de bandidos. Você acha que não vai acontecer? Você acha que o juiz não vai usar essa artimanha? Ou o bandido não vai usar essa artimanha? É muito amadorismo, é muita displicência. Mas qual é o segundo aspecto disso? Havendo essa inversão do paradigma, não é mais o juiz que vai julgar o bandido, mas é o bandido que vai julgar o juiz, ou pelo menos vai ter a última palavra, né, para transmitir aquilo que ele pensa. Essas instâncias sempre vão acabar no STF, correto? Então, qualquer julgamento... Nosso querido STF. Pois é, aquele que só acerta, né? Então, assim, toda essa gama vai para o STF e isso ortoga ao STF poderes supremos. Ora, quem tem o poder de julgar um juiz? As instâncias superiores, mas em última instância o STF. E a última instância é necessária, então vai chegar no STF.
o STF vai ter no poder, na sua mão, de julgar praticamente todos os processos que existem, né? Ou pelo menos que, não todos que existem, mas todos que caírem nesse trâmite do processo do réu contra o juiz e promotor. O STF vai se tornar totalmente onipotente. Ele vai julgar da maneira que ele quer todos os processos que tem nesse caráter. É um superpoder que é inconcebível na história da democracia. Não tem como. Se isso for passar, eu digo com muita certeza isso. A democracia está em risco. E a democracia aí sim vai entrar em vertigem. Porque de fato... Gostei do trocadilho. Porque aí de fato a gente vai ter um país penso, onde o STF tem poderes que ultrapassam qualquer outro tipo de poder que a República tem. Então, assim, é uma coisa muito séria, ser ponderada. Eu estou dando aqui a visão filosófica da coisa, mas há visões mais práticas da situação. Mais jurídicas também. Exato, tem outras questões. Todas apontam que esse projeto é uma droga. Não tem o que você achar de bom, mas olha que interessante. O único partido que colocou... O único não, se eu não me engano, ele e o Podemos... Ou não, perdão. O Novo e a Cidadania foi o único que colocou como obrigatório para os seus parlamentares o voto não. Contrário. O PSL deixou isso aberto. O PSL hoje é o pior câncer que tem na Câmara para o governo. Não tem dúvida. É o pior inimigo do governo hoje. Parece que faz uma oposição maior do que a própria oposição. Porque você veja... Qual é o carro-chefe do Bolsonaro? O carro-chefe do Bolsonaro. Segurança pública. Só. Os outros são, claro que são importantes. Veio o Guedes, né, com a questão da economia. Exato, mas até o Guedes é secundário. Mas o discurso dele sempre foi pautado na questão. Até porque ele saiu da segurança pública. Então, assim, a pauta principal hoje do governo Bolsonaro é a segurança pública. Tanto que o mais atingido em cheio aí é o Moro. Né? Sim, sem dúvida. Então, assim... e o PSL deixar isso aberto, que é o partido do governo, é de uma incapacidade, é de uma incompetência que não tem escrúpulos, não tem explicação para isso. Você vê o partido do governo jogando contra o governo, porque isso é jogar contra o governo. E digo mais, eu não sei quais são os pesos e contrapesos que estão na cabeça do Bolsonaro nesse momento, porque ele deu uma declaração hoje um tanto quanto estranha, dizendo assim, se eu vetar o projeto eu serei xingado. Se eu não vetar, eu serei xingado. Eu acho que isso é um papo pra imprensa, não? Se eu votar só se eu vetar alguns artigos, eu serei xingado. Então eu não terei aquilo. Tomara que eu esteja enganado. Pra mim foi um discurso um tanto quanto vazio. Pra mim... que ele não estaria se referindo à imprensa, porque tudo que é aquilo que a gente sempre fala, tudo que ele fala. Mas o Bolsonaro ele é muito enfático entre muitas coisas. A Noruega acabou de dizer que não vai mandar dinheiro. Cristina Merkel. Que não vai mandar dinheiro pra Amazônia. Passou uns 20 minutos, ele respondeu. Sim. Por que ele não respondeu até agora? Então isso pra mim tá estranho. Quero estar muito errado. Bom, líderes do governo, né, pessoas com a Bia Kicis, tem falado aí que a tendência é que o Bolsonaro vete pelo menos alguns pontos do projeto. Como é que chama? Esqueci o nome da moça agora. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Você colocou essa boina aí e você ficou mais senhor, tá esquecendo das coisas. Pois é. Eu mudei meu estilo, não sei se vocês perceberam. A Carla Zambelli falou também que a tendência é de vetar um pedaço apenas. Que eu acho estratégico, muito bom inclusive. Porque quando voltar isso para Câmara dos Deputados, eles pensarão duas vezes em derrubar o veto. Porque eles vão falar assim, é melhor a gente ficar com alguma coisa do que perder tudo. Né? Então assim, eu acho que é uma estratégia interessante pro Bolsonaro vetar os piores artigos, digamos assim. Mas enfim, então, assim, é um projeto que volta contra o governo e que tem o apoio do partido do governo. E não tem explicação. Eu costumo falar que o PSL é uma grande suruba, né, política, onde ninguém entende do que tá fazendo. É complicado. Alguém lá que poderia estar nessa suruba foi expulso. Talvez o líder da suruba foi expulso, né? Fica aí a dica. Eu só sei que é o seguinte, hoje, dentro da Câmara dos Deputados, aqueles que mais votaram com o governo em todas as pautas foi o Novo. Foi, de fato. Então, assim, é complicado quando a base de apoio do governo não é a base de apoio do governo. Na verdade, é um grande tapete que toda hora é puxado. Mas é complicado. Vamos torcer pro Bolsonaro ter o bom senso de vetar esse projeto. Hashtag veta Bolsonaro, Isso então. aí.
Veta Bolsonaro. Bom, esses foram os maiores destaques dessa semana, né? Nós esperamos vocês aqui na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, nesse mesmo canal, pra gente fazer uma retrospectiva de tudo que rolar na semana que vem. E você também fica aí diariamente com o Burk News. E tem o programa do Pedro aí chegando também, um programa novo. Isso. Certo? De resenhas de livros. Isso. E também o Burk Pocket, nossos podcasts estão lá no Spotify, a gente tá no Instagram. Estamos em todas as plataformas. Estamos em todos os lugares. Pode nos acompanhar, Estamos se inscreva, estado. Se inscreva no todos nosso os lugares. canal, curta esse vídeo e mande esse link para todos os seus amigos, tá bom? A gente volta na semana que vem. Forte abraço. Pedro, quer encerrar? Galera, fiquem com Deus. Caso vocês não acreditem em Deus, não importa. Ele não precisa da sua crença. Tchau, Luiz. Burk Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Siga-nos em nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal, youtube.com/Burk Instituto Conservador.